Fala, gente, tudo certo? Bearish Market aqui na área com mais um vídeo aí para o canal, porque o investidor inteligente faz dinheiro mesmo com o mercado caindo, não é mesmo? E hoje nós vamos começar a se aprofundar um pouquinho mais nas carteiras de ações, né? Falando então da carteira do holder, aquele investidor que faz o buy and hold. Ele compra uma ação agora para vender lá na frente e talvez nem vender. Então o investidor mais conservador, o mais defensivo que a gente chama, né? Não é aquele cara que vai estar toda hora mexendo na carteira, mexendo, ajustando, comprando e vendendo. Ele vai escolher bons ativos com base na sua fundamentação, normalmente utilizando recursos da análise fundamentalista, com pontos de análise técnica para corroborar suas entradas e saídas. E a partir daí ele vai ter foco mesmo em ser sócio das empresas para colher bons dividendos e ter um patrimônio maior lá na frente. Então, para tu chegar até aqui, gente, aquela história, cadastrinho na corretora, saber como comprar ações e já ter visto as aulas anteriores. Principalmente, gente, as aulas 1 e 8, tá? Na aula 1 eu já dou uma pincelada nesse assunto de holder e trader de ações. E na aula 8 a gente fala bastante sobre carteira de ações, por que tu quer ter uma, como ela funciona, como é que tu monta o mix, etc. Então essas duas são fundamentais para tu tirar o maior proveito possível dessa aula de hoje aqui, tá? Indo então para o holder de ações, né, gente? A gente fala um pouquinho dele lá na aula 1. Ele é o cara que compra para vender ano que vem, daqui 10 anos, ou nem vender, né? Viver dos dividendos, das rendas dessas empresas aí, por serem empresas sólidas que a longo prazo não tem projeção nenhuma de desaparecer, ter problemas, ter prejuízos, etc, né? Então, gente, esse cara, ele está preocupado com a valorização da empresa ao longo dos anos. Vejam bem as palavras em negrito aí. Acredita no potencial da empresa de crescer no futuro, quer ser sócio dessa empresa. Então é um negócio que tu acredita, eu acredito nesse negócio aqui e eu quero ser sócio desse negócio de tão bom que ele é. Não se abala por flutuações no papel, ele entende e ajusta a sua posição. Então, comprando mais na baixa e realizando parte dos lucros nas altas. Ou seja, se tu acredita que uma empresa é sólida, tem indicadores financeiros que a gente já vai ver mais, bons e bem estruturados, às vezes tu tem uma baixa por causa de uma caída natural, uma correção natural, o pessoal está realizando lucro, ou naquele trimestre a empresa não foi tão bem por causa de algum fator, daqui a pouco tinha uma projeção de uma parceria com uma multinacional que não aconteceu, isso aí assusta um pouco o investidor, o pessoal dá uma migrada para fora. Então, mas tu sabe que é uma empresa sólida e que vai voltar a subir. Então tu aproveita essa caída para quê? Para aumentar a tua posição. Daqui a pouco, às vezes, tu comprou uma empresa por, sei lá, por R$40 a ação e por algum motivo ela baixa para 30, se tu tem ciência de que vai voltar a subir, tu comprar ações agora em 30, tu baixa o teu preço médio. Se tu comprar a mesma quantidade que tu comprou a 40, tu vai para 35 já de preço médio. Então, passa o tempo ali, tu vê que ela vai a 40, 45, 50, 60 e aí tu só corroborou esse teu ponto de entrada. Do mesmo jeito, tu fica de olho quando a empresa começa a valorizar demais. Às vezes sai um boom dessa empresa na mídia, né? A gente tem vislumbrado aí algumas empresas que se destacaram muito no setor do varejo, por exemplo. E tu começa a sentir que essa empresa, ela realmente está tendo um crescimento, mas ela está tendo um crescimento de, digamos, 20%. E a ação aumentou 110%. Então é um crescimento que descola. Sabe? O crescimento do preço da ação ele descola do crescimento real da empresa. Ela não tem estrutura para sustentar aquilo. Então o que acontece? Qualquer coisinha que aconteça ali pode ser que derrube esse teu preço. Então tu também tem que estar de olho para lá em cima na alta, daqui a pouco tu comprou por R$20, está 110, realiza o teu lucro. Tu vai poder fazer o que nessa ocasião? Se já rendeu mais de 100% o teu investimento inicial, o mais padrão é tu realizar o suficiente para tirar o teu dinheiro da jogada e continuar no investimento só com o dinheiro do mercado. Observem aqui um gráfico mensal de Petrobras, gente. Olha aqui, 2016, 2018, 2019. Vejam esses pontos, tá? Imagina o cara que comprou Petrobras aqui nesse ponto em abril de 2017. O cara que comprou aqui, para o cara que daqui a pouco comprou lá no fim de 2018, ele não teve uma diferença tão grande. Agora, o cara que comprou, por exemplo, em março de 2018, ele comprou lá em cima 28 e a ação caiu até 14.
por causa de algum escândalo, algum problema financeiro, etc. Então, o holder, o cara que comprou lá em 2016, ele não está preocupado com esse problema pontual de 2 meses ali. Ele não está nem um pouco estressado com o fato de cair de 26 para 14, se ele acredita que, bom, essa é uma empresa que tem fundamentos e vai se reerguer. O que acontece? Mais adiante, lá em cima, a empresa passa daquele ponto e descola novamente. Depois essa barra vermelha gigante ali, é março, abril deste ano, né? Obviamente é o coronavírus, então a empresa despenca de novo, por isso que falam que os investidores de longo prazo adoram uma crise. O cara que acredita em, por exemplo, Petrobras, ele teve outra oportunidade de baixar o preço médio dele lá para R$ 10,90 a R$ 11. O que aconteceu mais adiante? 22 por aí. Então, de novo, ele está acima daquele ponto lá atrás, em 2018, que a gente marcou. Gente, o longo prazo, se a empresa é bem estruturada, ela sempre vai estar te recompensando. E é uma questão de tempo para ela atingir o patamar dos 31. O que tu quer ter cuidado é não comprar ela cara demais. Então, o cara que deu o azar de comprar lá 31, o papel já estava esticado, já vinha de uma alta constante. Tu vai fazer uma entrada ali em cima, má escolha. A tua entrada teria que ter sido no máximo ali naquela linha dos 24. Ó. Por exemplo, nesse ponto aqui, quando houve uma correção, aqui seria um bom ponto de entrada. Tá? Tu vê que tu já estaria mais ou menos recuperando esse teu ponto aqui se tu tivesse entrado aqui. Esse é um ponto muito importante que o investidor tradicional ele avalia para tu não pagar caro demais para entrar num papel e não vender ele barato demais. Logicamente que o cara que comprou aqui se assustou com o Covid e vendeu aqui, realizou um baita num prejuízo. Agora o cara que estava bem estruturado daqui de trás, ele basicamente nem teve prejuízo aqui. E quando a coisa começou a voltar porque a empresa é sólida, só deu risada daí para frente. Ainda aproveitou para baixar o seu preço médio. Então, gente, o que o investidor inteligente, escrito aí por Benjamin Graham, um dos maiores professores de investimento e investidor já existente, leitura aí que eu recomendo que vocês façam, tá? Eu já li mais de uma vez, é fenomenal. Não é um livro fácil, tá? Os primeiros capítulos dele, principalmente, são meio maçantes, mas te preparam para o que vai estar para vir. Então, recomendo que vocês comprem e leiam esse livro, é fantástico, tá? Principalmente para o investidor que o Benjamin Graham chama de defensivo. Tá? Investidor defensivo é o cara do longo prazo. Ele vai buscar empresas de segmentos-chave. Historicamente, sobem no longo prazo. Salvo, é claro, exceções. Nós sempre temos exceções, temos que estar de olho nelas. Então, sempre de segmentos diferentes, diversificação, que a gente viu na aula anterior. Então, empresas e de segmentos que estão de acordo com esses pontos do Benjamin Graham. Bancos, transmissão de energia, commodities, saúde, saneamento. São alguns exemplos que nós temos aqui na nossa bolsa brasileira que costumam seguir essa tendência aí de, no longo prazo, subir. Veja aqui a participação do Ibovespa desse tipo de setor, tá, gente? Financeiro aí é a maior parte do Ibovespa, né, com os bancos. Parte de petróleo, mineração, né, alimentos e bebidas, comércio, transmissão de energia, transportes e todo um mix de outros. Né? Então vejam que no do próprio Bovespa a gente já tem indicadores aí norteando aonde que está o maior mix que tu vai poder procurar. Então tem mais empresas disponíveis aí para tu poder estar fazendo a tua escolha. Então, na carteira do holder, gente, de novo conforme Benjamin Graham, tu vai ter pelo menos 25% dela em títulos de renda fixa. Por quê? Porque o título de renda fixa é um investimento a longo prazo que tu pode ter prejuízo? Pode, se tu fizer a liquidação antecipada do título. Se tu tem lá um tesouro pré-fixado 2035 e tu deixar ele lá quieto até 2035, tu vai ter o compromisso de 2035 pegar teu dinheiro de volta com o rendimento anual pré-fixado. Agora, se lá em 2029 tu quiser resgatar, vai depender da flutuação do título nessa data aí. Tá? Então 25% da carteira é para proteção, é um valor que tu deixa lá guardado na renda fixa para poder ter uma margem de segurança aí nos teus investimentos. Ele vai ter a carteira diversificada com pelo menos 10 segmentos diferentes, tá? As empresas desses segmentos serão de porte médio-alto, financeiramente estáveis, com lucros regulares, crescimento mínimo de 33% nos últimos 10 anos, tá? É 1/3 do crescimento da empresa em 10 anos, tá? Então não é nada fora da estratosfera.
Dividendos pagos nos últimos 10 anos sem nenhuma pausa, dividendos crescentes ao longo desses 10 anos, então pelo menos aí a cada 3 anos tem um saltinho, pagar mais dividendos, isso é sinal de que a empresa, além de estar valorizando mais o seu acionista, está tendo lucros crescentes. Dívida líquida menor do que o valor patrimonial e razão P sobre L entre 11 e 15. Esses são todos pontos aí que o Benjamin Graham tem como fundamentais para tu investir numa empresa a longo prazo. Se ela cumprir todos esses critérios aqui, pode vir a crise que vier, ela vai estar bem fundamentada. Isso é o que ele acredita. É óbvio que, né, gente, nós estamos falando aqui de renda variável. Todo mundo está suscetível a empresa mais sólida do mundo ter um mega escândalo de corrupção e ir à falência. Se tu for pensar desse jeito, pode cair um meteoro na sede da empresa e ela explodir. Tá? Então, às vezes o pessoal pensa, mas tem chance de perder. Claro, sempre vai ter chance. O método do Benjamin Graham é para tu ter o máximo de certeza possível, porque é uma empresa totalmente saudável. Salvo alguma exceção, não tem motivo para ela ir mal. Tá? A gente vai ver mais sobre como avaliar esses indicadores nas próximas aulas, tá? Hoje é só uma pinceladinha, então próximas aulas aí aguardem, vai ter sobre indicadores um por um desses aí e outros além desses que a gente vai vir falando. Por enquanto segue uma dica de site, gente, Status Invest, tá? Tu digita o código do ativo lá, ele traz todos esses indicadores aí bonitinhos, bem detalhados para te poder abrir vários ativos e ir comparando, tá? Gente, o holder, ele se foca em quem então? Investir em empresas estáveis, que não se endividam demasiadamente, né? Não quer botar a carroça na frente dos bois, que não crescem mais do que pode suportar, que a gente falou antes aí sobre, às vezes, ter um crescimento totalmente fora da curva, provavelmente você vai ser alimentado ou com uma inflação, aí, um inchaço do valor da ação, ou por uma crescente dívida. Então essas duas vertentes aí são perigosas e podem terminar em desastre. Tá? Que dividem seus lucros com seus acionistas regularmente, aquela historinha de a gente não divide, a gente não dá dividendos para reinvestir o lucro na empresa e ela crescer mais. Gente, isso aí é historinha para boi dormir. Tá? A empresa tem condição sim de ter capital para valorizar o seu acionista e reinvestir no negócio. Provavelmente, se ela não está te pagando dividendo, ela não está reinvestindo tudo de volta no negócio. Está indo desvio de caixa para algum lado. Cuidado com empresas aí que boa parte dos acionistas estão no conselho da empresa. Né? Muitas vezes é para aí que está indo a fuga de capital. Então, fuja de empresas que têm essas diretrizes. Tem muita coisa aí que é a lei da brecha, que não é legal fazer. Então, as empresas elas, né, procuram meios, às vezes, de dar aquela burladinha. Tá? Não estou criticando ninguém aqui, cada um cuida do seu negócio como quer, só estou dizendo que tu, como investidor, não quer botar o teu dinheiro numa empresa com gestores desse tipo de mentalidade. Todos esses pontos, então, gente, indicam que a saúde da empresa é forte, possuem estratégias de crescimento sólidas, bem definidas e com baixo nível de risco. Lembre-se que o foco desse investidor é rendimento constante, no longo prazo, sem arriscar para lucrar um pouco mais. Então não é aquele cara que vai dar um soluço de 20% em uma semana. É o cara que vai ser 2. Semana após semana, dá aquela correçãozinha, fecha em 2 positivo. Dá uma correçãozinha, fecha em 2 positivo. E vai fazendo aquela escadinha da subida bem direitinho. Fora fatores externos, né, como a gente viu ali, o próprio coronavírus em março desse ano. Né? Aí não tem o que fazer. Resumidamente, então, gente, tá? Minimizar riscos, diversificar, empresa saudável com bons indicadores, longo prazo. Isso é o que tu tem que se focar para ser um holder, tá? Tu tem bem menos trabalho do que um trader. O teu trabalho vem antes de tu investir. Tu tem que fazer toda essa análise aí da empresa, escolhi meus ativos, vou investir, beleza. Aí tu só monitora, tu não vai abandonar teus investimentos, tu vai ver se a empresa continua com as boas práticas e vai avaliar se tu fez uma boa entrada e caso tu precise virar a mão ou realizar um pouco para botar o teu dinheiro no bolso e seguir com o dinheiro do mercado, isso obviamente tu vai continuar acompanhando, mas tu não vai mexer na tua carteira todo mês ou toda semana ou todo dia. Tu quer escolher bons ativos justamente
para não precisar ficar mexendo. Quanto menos o holder mexe na sua carteira, mais assertiva foi a escolha dele inicialmente. E isso é o que o Benjamin Graham prega no livro dele, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai ver a carteira do trader, que é bem mais dinâmica, bem mais acelerada. Vamos falar também sobre o IPO, que é um assunto que muita gente tem dúvida quando uma empresa abre seu capital na bolsa. E vamos falar dos indicadores financeiros que a gente já começou a ver nesse vídeo aqui. Então, passinho por passinho para a gente poder seguindo o fluxo da meada aí, tá? Frasezinha do Benjamin Graham para vocês então, para fechar o vídeo. Pior que pagar caro por um papel bom é pagar barato por um papel ruim, achando ainda que fez um bom negócio. Então, gente, às vezes tu vai errar na tua vida como investidor. Todo mundo erra, eu erro, o próprio Benjamin Graham cometeu erros, então ninguém é perfeito. Agora, pior do que tu pagar um valorão por um papel que é bom e ainda tem chance de tirar lucro, é tu achar que tu tem uma baita de uma ação na promoção e na verdade é um papel extremamente ruim e que tu achou que pagou barato e ele vai se desvalorizar ainda mais. Então por isso que tem que analisar os indicadores da empresa. Tem muito papel aí no mercado totalmente inchado que por motivo A, B ou C a galera supervalorizou aquilo lá e aí do nada ele simplesmente derrete, como o pessoal fala aí nas gírias aí do dia a dia, né? Porque é uma questão de tempo até. A empresa vai ser comprada por uma multinacional. Boom, lá em cima. O acordo foi desfeito. Lá embaixo. Para mais baixo do que estava antes de ser anunciado o acordo. Tá certo, gente? Então, dúvidas que possam ter ficado, deixa aí embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se não está inscrito. Deixa o teu gostei. Segue a gente nas redes sociais. Tudo isso é de graça. E ajuda a gente pra caramba a crescer aqui no canal, tá, gente? Obrigadão, um abraço e até a próxima.